Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar da página 102 até a página 108. Abram um livro de vocês na página 102 e acompanhem as explicações. Vamos lá? Gente, a página 102 e 103, vocês estão vendo aí que nós vamos iniciar hoje um novo conteúdo, que é a unidade 5, que fala de figuras geométricas e divisão. Nós vamos rever figuras geométricas. Vocês já começaram a ver isso no terceiro ano, né? E no quarto ano nós aprofundamos os conhecimentos sobre figuras geométricas, né? Na cena, eu peço que vocês observem no livro de vocês, que fica melhor, porque a imagem aqui no vídeo é uma imagem pequenininha. E aí nós estamos vendo na cena, ó, a impressão que dá é que é o pai e o filho, né? Vamos ler o que eles estão falando? Rui, comprei alguns presentes, mas as embalagens vieram desmontadas. Você pode me ajudar a montá-las? E o garotinho diz, sim, vou montar a embalagem vermelha. Ó, a embalagem que ele quer montar é essa, tá? E aqui no chão nós estamos verificando aqui que tem alguns brinquedos, né? Tem um quadrado mágico, tem um boneco, tem uma peteca. Aqui no número 1, você já viu alguém montar uma embalagem que veio desmontada da loja? Eu já vi algumas embalagens tipo caixas que vêm desmontadas. E aí você vai fazendo as dobraduras e quando você fecha, tá lá a embalagem pronta. 2. A embalagem que já está pronta lembra alguma figura geométrica espacial? Vocês lembram? Essa embalagem que o pai já montou, lembra alguma figura geométrica espacial? Alguém pode me dizer, professora, lembra um triângulo, mas no caso aqui ele se refere às figuras geométricas espaciais. Então, no caso, essa aqui, o triângulo, ele é uma forma plana, como esse que eu desenhei aqui. Você só olha ele de frente. E essa que o pai está segurando aqui, ela é, vamos dizer que ela é 3D, né? Então a gente chama ela de figura geométrica espacial. E aqui, nesse caso, é uma pirâmide. Aqui não vai dar para escrever, porque o próprio aplicativo nem permite que eu escreva direito aqui, né? E sai uma letra feia. A embalagem que já... Pronto, número 3, já tinha lido a 2. Depois de montada, a embalagem verde lembrará qual figura geométrica espacial? Essa verde aqui, depois que ela estiver montada, vocês acham que ela vai relembrar que figura geométrica? Um cubo, um paralelepípedo, uma esfera? Vocês estão lembrando desse assunto? Desde o terceiro ano, né, que se estuda essas figuras geométricas. Nós estudamos as planas e também estudamos as figuras geométricas espaciais. A gente vê isso no terceiro ano. Então, no quarto ano, a gente revisa, né? A gente aprofunda, faz cálculo com elas, né? Então ele pergunta por essa figura verde. Depois que montar essa figura verde, ela vai ficar parecida com isso aqui, ó. Vai ficar parecida com um paralelepípedo, tá certo? Continuando na página 104, pirâmides. Olha aí, gente, o formato, né, dessa figura geométrica espacial que o pai está segurando, lembra as pirâmides do Egito. Por isso que o nome dela é pirâmide. Pirâmides pelo mundo. Observe as fotografias de alguns monumentos e construções. E aí nós temos na primeira imagem as pirâmides de Gizé, que fica no Egito. Esse conjunto de pirâmides aqui são famosíssimas, né? Sendo a pirâmide central a mais alta, você tem duas nas laterais um pouco mais baixas e outras menores aqui. Cada uma foi construída em um determinado período. Essas pirâmides do Egito, elas foram construídas por escravos, né? O Egito era um império muito poderoso, e escravizavam, né, alguns povos, algumas populações. Um dos povos que foram escravizados pelo Antigo Egito foi o povo hebreu, né? O povo de Deus, que foi escravizado pelo Egito. E muitos deles feitos escravos, né?
Trabalhavam muito, né? Muitos operários também morriam nessas obras, tá, gente? Para fazer essa pirâmide, a gente pensa que são tijolinhos, né? Mas se vocês tiverem curiosidade depois, vocês podem procurar no YouTube vídeos sobre como foram construídas pirâmides. Vocês vão ver que cada pedacinho desse que a gente pensa que é um tijolinho, na verdade é um bloco enorme, com mais de 1 tonelada feito de pedra. E eles tinham que arrastar isso para montar a pirâmide. A segunda imagem, nós temos as pirâmides do Museu do Louvre, fica na França. No caso do Museu do Louvre, essas pirâmides são feitas de vidro. E elas foram feitas para decorar o museu. E a pirâmide de Sestio, que fica em Roma, tá? Essa foto foi de 2017. Gente, algumas religiões, algumas doutrinas, algumas crenças utilizam também o símbolo da pirâmide. Eu não vou falar aqui sobre religião, até porque é aula de matemática, mas a pirâmide também é utilizada como símbolo, tá? Aqui no número 2, você tem a seguinte pergunta. Você conhece algumas construções que lembram pirâmides? Se conhecer, conte aos seus colegas onde você as viu. No caso aqui, a gente não vai contar. A gente vai colocar a resposta nesse espacinho aqui em branco, tá? Se você viu alguma construção que lembra o formato de uma pirâmide, por favor, você coloque aí como resposta da número 2. Questão 3. Você já viu objetos ou embalagens que lembram a figura geométrica pirâmide? Descreva esses objetos para os seus colegas. Gente, em aniversário infantil, às vezes eles usam umas caixinhas que colocam balinhas dentro que tem esse formato de pirâmide, né? Que eles usam para decorar a mesa. Eu já vi em várias festas infantis. E aí, quando você abre lá, tem balinha dentro. Página 105. Fechando mais moldes. Recorte o molde da página 255 do material complementar. Vocês vão, gente, lá atrás do livro de vocês, na página 155, tá? A gente chama de material complementar, mas é só você ir direto na página 255 e vocês vão ver essa imagem aí, né? Que ele está mostrando aqui. Vocês vão recortar esse molde e vão seguir as instruções para montar um objeto de decoração que lembra uma pirâmide. Então, vocês vão lá na 255, vão retirar apenas esse molde e vamos fechar esse molde, tá? Ele vai ser dessa forma, né? Aqui está ensinando, né? Dobre o molde nas linhas de dobradura. As linhas de dobradura são essas linhas pontilhadas. Essas abinhas, elas vão ficar para dentro e é aí que a gente vai passar a cola para poder fechar o molde, tá certo? Até que ele vai ficar, ó, nesse formato aqui. Para terminar, cole adesivos ou faça desenhos nas partes triangulares de sua construção. Vocês podem decorar. Caso, a professora vai dar uma dica. Se vocês forem desenhar, é importante que você desenhe antes de montar, quando o molde ainda estiver assim, tá? Aí vocês fazem o desenho que vocês quiserem, só depois é que vocês fecham. Porque se for pintar, depois que estiver pronto, vai amassar, tá? O molde que você recortou lembra a planificação da superfície de uma pirâmide, de base quadrada. Às vezes dizemos apenas planificação de uma pirâmide de base quadrada. Tá? Por quê? Porque a base dela, ele está mostrando aqui no desenho, ó, a base dessa pirâmide é quadrada. Existem pirâmides que têm bases circulares. Tá? Não, o cone é que tem base circular. Mas existem pirâmides que têm base em outro formato, tá certo? Na página 106, faces, vértices e arestas. A gente vai relembrar o que são as faces, os vértices e as arestas. E aí nós vamos responder letra A, B, C, D e E. Observe a figura. É a figura de uma pirâmide de base quadrada, tá? Aí diz o seguinte: a face quadrada é a base da pirâmide. Então isso aqui é uma face da pirâmide, que é um quadrado, certo? Os vértices estão indicados de vermelho. Cada encontro de linhas a gente chama de vértice. Então, uma linha encontra com a outra, esse encontro aqui nós chamamos de vértice. Nesse caso aí, a gente pode até para facilitar, aí já tem um pontinho vermelho. Mas a gente pode dizer, cada ponta desse objeto, a gente pode chamar de vértice.
tá certo? Mas, na verdade, o vértice, ele é o encontro das retas, tá? Aí, essa pontinha aqui, a gente chama de vértice. Aqui na figura tá ajudando porque tem uns pontinhos vermelhos, ok? Eu vou voltar aqui para a página anterior para ler essa imagem, que eu não li, mas que vai ensinar para a gente quem é quem. Quem é a base, quem são as arestas e quem são os vértices. Como eu já tinha falado anteriormente, o vértice é o encontro de cada linha. Então, cada encontro desse, onde está aparecendo um pontinho preto, é um vértice, tá certo? Cada encontro de linhas é o vértice. As arestas são as próprias linhas. A gente chama de aresta. As próprias linhas são as arestas. E as faces são as partes planas, ou seja, essa face aqui, ó, é um triângulo, essa face é um quadrado, essa outra face é outro triângulo, ok? Voltando aqui para a página. E aí, nessa figura aqui que ajuda, vocês vão usar ela, né, para responder. Na letra A pergunta, quantas faces essa pirâmide tem? Vocês vão contar cada lado que ela tem e a parte de baixo, que é a base, também é uma face. Letra B, quantos vértices essa pirâmide tem? Então, cada encontro de linha, ou seja, cada pontinho vermelho que tem aí na imagem, vocês vão contar e vão colocar na B. Na letra C, quantas arestas, ou seja, quantas linhas tem essa pirâmide? Aí vocês vão contar quantas linhas. Ó, cada traço desse que eu estou fazendo é uma linha, ainda tem a linha interna aqui. Aí vocês vão contar. Letra D. Quais figuras geométricas planas formam as faces dessa pirâmide? São duas. São duas figuras geométricas. Nós temos aqui o quadrado e nós temos também o triângulo. Letra E. Conforme a figura geométrica da base, cada pirâmide recebe um nome. Essa é uma pirâmide de base o quê, gente? De base o quê? Que figura é essa? Aí vocês vão colocar aqui, ó. Também tem a resposta, tá certo? Número 2, observe a representação de outra pirâmide. Depois responda. Pirâmide de base triangular. Vocês viram primeiro a pirâmide com base quadrada e essa outra é a de base triangular. Por quê? A base dela é um triângulo. Vocês vão responder essas questões igual à questão número 2. Só que vocês vão observar a quantidade de linhas, de vértices e de arestas, tá? A professora já explicou como é que vocês vão analisar. Quem tiver ainda dúvida, volta um pouco o vídeo, tá? Aqui vai ter uma diferençazinha, porque ela é de base triangular, certo? Na página 107, nós temos uma pirâmide de base pentagonal. Perceba, a base dela é um pentágono, ou seja, tem 5 lados, tá bom? Vocês vão fazer a mesma contagem. Tá? Tendo preocupação de contar bem direitinho, porque aqui aumentou o número de faces, aumentou o número de vértices e também aumentou o número de arestas. E por fim, nessa atividade, a letra C, também nós temos uma pirâmide, só que essa é de base hexagonal, tá? E aí vocês vão contar tudo dela, tá? Aqui também aumenta um pouquinho. Certo? Vocês vão contar as faces, os vértices, as arestas e vocês também vão dizer o nome da figura plana que forma a base dela. Aqui a professora vai dizer, é um hexágono. Aqui, ó, hexagonal. E essa que é pentagonal, é um pentágono. Essa parte de baixo aqui, escrevendo sobre pirâmides. Compare as pirâmides apresentadas e em uma folha escreva sobre algumas características comuns. Gente, não precisa fazer isso aqui, tá? Se vocês quiserem, podem responder no caderno, mas a professora não vai exigir isso de vocês. Por fim, nós temos a página 108, que é Descobrindo Padrões. Quantos triângulos? Número 1, observe a sequência de figuras. Nessa questão número 1, você tem, em todas as imagens, nas 5 figuras, vocês têm triângulos. Mas quantos triângulos foram usados para formar esses triângulos maiores? Né? E aí você tem uma figura de número 1, foi feita com um só triângulo. Na figura de número 2, ela foi feita com quantos triângulos? 1, 2, 3, 4.
certo? A figura de número 3 foi feita com quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos menores. E vocês vão contar a de número 4. E aí vocês vão responder a letra A. Você identifica um padrão nessa sequência de figuras? Qual? Esse padrão, o que ele quer dizer é que ela está sendo feita em múltiplos. Por exemplo, gente, na primeira você tem um triângulo. Na segunda, você tem 4. Na terceira, você tem 9. Na quarta figura, vocês vão contar, tá? Para vocês saberem quanto é, porque a professora contou e vocês vão contar a figura 4 e a figura 5, vocês vão contar. Vocês contem, certo? Aí, enquanto vocês contam, cada um desses, vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá certo? Nesse caso aqui, gente, a professora vai tentar explicar para vocês, essa letra A, ela é uma questão discursiva, né? Se tivesse todo mundo em sala de aula, a gente não precisaria responder, a gente ia falar sobre ela. Esse padrão que ele quer dizer é um padrão de multiplicação, certo? Essas figuras, elas são triângulos formados por outros triângulos. E o padrão é esse, é que você está formando triângulos com outros triângulos menores, tá? Na letra B, nós temos o seguinte: podemos escrever uma multiplicação para indicar o total de triângulos em cada figura. Observe os exemplos e faça o mesmo para as demais figuras. Então, aqui no primeiro, ó, você tá aí, primeiramente, ele vai explicar a primeira figura, que é esse triângulozinho menor. Nós temos 1 vezes 1 é igual a 1. Por que 1 vezes 1? Porque você tem um triângulo. Na figura número 2, onde tem 4 triângulos, ele botou 2 vezes 2 igual a 4. Você tem 4 triângulos menores. Na figura 3, você tem 3 vezes 3 igual a 9. Ele escolheu, gente, uma multiplicação que representasse a quantidade de triângulos pequenos usado em cada figura. E vocês vão fazer a da figura número 4 e número 5. Contando aí, como vocês já contaram, vocês perceberam que a figura de número 4, ela tem 16 triângulos menores. Que multiplicação eu encontro o número 16? Né? Tem mais de uma multiplicação que a gente pode encontrar o número 16. Né? Então, relembrem as tabuadas. Né? Seria bom que vocês não utilizassem a tabuada para responder, tá certo? E vocês vão encontrar uma multiplicação que o resultado seja 16 e coloca aqui. E essa aqui também, outra multiplicação. A figura de número 5, ela tem 25 triângulos menores. Que multiplicação eu tenho como resultado 25? Aí vocês vão botar essa multiplicação aqui. Na letra C, o que você observa em relação aos fatores dessas multiplicações? Agora é importante, gente, que nessa multiplicação que vocês encontrarem, os fatores sejam os mesmos. Por exemplo, eu vou fazer aqui da figura de número 4. O número que multiplicado por ele mesmo eu encontro 16, já que são 16 triângulos, é o 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Tá? Eu já dei a multiplicação da quarta figura. E na quinta figura, qual é a multiplicação onde os dois números que estão multiplicando sejam iguais e tenha como resultado 25? Vocês vão encontrar a resposta na tabuada do 5. Aí vocês vão colocar lá, tá certo? Na letra C, ele pergunta o que vocês observam em relação aos fatores dessa multiplicação. Lembrando que os fatores não são os resultados. Os fatores são os números que multiplicam. Percebam que eles são iguais, né? São os mesmos números. Letra D. Seguindo o padrão dessa sequência, quantos triângulos terá a sexta figura e a sétima figura? Né? Percebam que aqui, seguindo esse padrão, que a gente só percebeu quando fez as multiplicações, a gente percebeu que tinha 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. E o próximo triângulo, se vocês fossem fazer a sexta figura, seria quanto?
A quinta figura é 5 vezes 5. E a sexta figura seria o quê? 6 vezes 6. E a sétima figura? Aí vocês vão responder. A sexta figura e a sétima figura. Quantos triângulos pequenos teriam cada uma delas? Seguindo essa sequência de multiplicações, tá? E, finalmente, letra E. Escreva o total de triângulos da oitava, da nona e da décima figura por meio de uma multiplicação de fatores iguais. Gente, é só vocês seguirem a sequência. O exercício aqui começou com 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, e vocês vão fazer isso até chegar no 10. 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, tá bom? E vocês vão registrar na letra E essas multiplicações e os seus resultados, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.